Olá, pessoal! Gosta de vaquejada, adora receber os prefeitos para comer uma comida típica lá na capital federal Brasília, gosta de cozinhar também, que eu sei. Veio de berço político, cresceu ali em meio ao processo político. Quando você chega no gabinete dele, tem logo uma foto com o ex-governador Siqueira Campos. Hoje ele está de frente comigo aqui. Ele que está no seu terceiro mandato, presidente do PP no Tocantins, Vicentinho Júnior. Vicentinho, quando a gente chega, já vê a foto do Siqueira ali, né? Essa foto, para me lembrar todo dia, para quem quiser ser político no Tocantins, tem que ter feito os políticos no estado. Eu não conheço ainda em vida e na história do nosso estado alguém que tenha feito mais do que José Wilson Siqueira Campos. Então, ali foi um momento muito bacana, Maju, quando eu fui entregar a ele a cópia da PEC dos Pioneiros, aprovada no Senado Federal, em momento oportuno, e dias antes a essa entrega na Câmara dos Deputados. Então, era uma luta de Siqueira, nossa, antiga, com os pioneiros, e que eu espero que ainda no governo Vanderlei possamos cumpri-la, a sua promulgação aqui no estado. Sim. E esse registro eu guardo com muito carinho, porque faz parte da minha história. Aliás, foi desse registro que eu tive uma grande alegria na minha vida pública, porque na eleição que passou de 2022, eu tive a oportunidade de ter o apoio, para mim, dos dois grandes governadores do estado. Moisés Avelino, doutor Moisés Avelino, e o governador Siqueira Campos, nos apoiando e votando e me ajudando na conquista do voto. Então, entendi. Essas marcas que a gente vai conquistando e levando para a vida. Vicentinho, mas vamos começar falando de Congresso, né? Estamos aí nos primeiros meses do governo Lula, treta no Twitter, posicionamento ácido nas redes e na tribuna, alfinetada no Dino, que eu vi foi esses dias. Que Vicentinho oposicionista é esse desse terceiro mandato? Eu sou um Vicentinho só. Primeiro, não sou ácido. Não concordo com hipocrisia, demagogia e visão distorcida de um mundo que vivemos. Eu não posso concordar, enquanto parlamentar, de ver um ministro que vai para suas redes dizer que é a favor da democracia, um defensor dela, ponto e vírgula, se um parlamentar falar algo que contradiz a ideia dele, ele já fala que vai aplicar os rigores da lei, que para isso existe. Que história é essa? Quem é o ministro Flávio Dino para cessear o foro de um parlamentar? Que existe em democracia, oposição e base para um único propósito: o enriquecimento de um bom debate. Diz um poeta que a unanimidade ela é burra. Se todo mundo falar o que a Maju pensa, igual, o que a Maju enriqueceu para um debate? Então eu não posso, enquanto parlamentar, não é ser oposição, é muito pelo contrário, é praticante de um bom senso, permitir uma narrativa dessa. Você não é oposição, então? Sou, mas aquele comentário não foi como parlamentar de oposição, como comentário de um praticante de bom senso. Eu não posso ver ele rechaçando, até porque não foi a oposição do governo hoje que disse da ligação do Partido dos Trabalhadores com o PCC. Foi uma carta de um membro do PCC, descoberta por uma investigação da Polícia Federal, que constatou-se isso. Agora, o mesmo Flávio que disse que isso é uma canalice da oposição de hoje, é o Flávio que passou os últimos anos com a sua turma criando a narrativa que o ex-presidente Bolsonaro era ligado às milícias do Rio de Janeiro. Foi aquilo que eu chamei a reflexão. Falei, qual político você é? Em qual eu devo acreditar e escutá-lo? Que fala de uma coisa ou outra, hoje fazia uma coisa ou outra no passado. Então eu chamei naquele tweet da semana, ele simplesmente é um bom senso, não uma posição política. Eu acho que o homem tem que manter uma postura só, Maju. Eu estou aprendendo hoje no Tocantins o que é ser da base de um governo. Eu venho de 2 mandatos de oposição. Quando eu perco com um grupo, é com ele que eu... Porque grupo você constrói para edificar um projeto. Como é que ontem eu tinha um projeto diferente do da Maju, e porque a Maju ganhou de mim, eu tenho que ir lá de cara e me abraçar com a Maju? Não, hein? Política você cria time, você firma posições e ganha a confiança do eleitor. Eu respeito o contraditório, mas tenho sim todas as minhas posições claras e não vou romantizar nenhuma posição diferente, porque quem fala está do lado de lá no governo. Então, deputado, pela sua fala, você não tem interesse nenhum de aproximação política nesse momento com o governo Lula? As nossas posições são distintas. Eu não romantizo certas bandeiras que eu vejo o governo fazendo. Eu sou um crítico de ver o governo federal não está vendo que a política econômica que está tentando implantar de um governo novo está botando o Brasil na condição que está. Não adianta ficar querendo culpar o governo passado enquanto você coloca militantes para estar na porta do Banco Central do Brasil, queimando bandeira, fazendo terrorismo e reivindicando a não independência de um Banco Central. O Brasil não inventou essa moda, nós copiamos do mundo.
O Brasil era um dos poucos países que até então não deixava o seu Banco Central com a liberdade de gerir a política econômica. É o mundo que o faz. O Brasil se adequou. Agora nós queremos ir na contramão pela política imposta pelo governo federal de fazer de um Banco Central um banco de partido de momento. O que é isso? Não podemos, e não está vendo que essas discussões não estão levando a lugar nenhum, a não ser taxa Selic batendo recorde, juros patamares altíssimos, e o poder de compra do brasileiro está cada vez se pequenando. Então a gente tem que entender, Maju, aonde quer ficar para entender no que pode somar. Eu vou debater toda e qualquer posição do governo que eu achar que não está de acordo, romantizar invasão a terras, propriedades rurais, por um discurso de reforma agrária. Ora, a reforma agrária pode acontecer sim. Nós temos que dar acesso ao homem brasileiro, à mulher brasileira que quer produzir uma terra. Mas não é tomando, vandalizando, queimando e destruindo patrimônio alheio. Essa romantização eu não concordo com ele, não posso concordar. Eu vi a reforma agrária acontecer ouvindo o INCRA Tocantins, que de governos passados do PT não se entregou 64 certidões de assentados. E que no governo passado de Bolsonaro foram quase 12 mil no Brasil e quase 1.000 no Tocantins. Ela aconteceu, a reforma agrária. Eu participei de eventos no PA Firmeza em Pindorama, por exemplo, que eu vi aos olhos dos produtores rurais a alegria de ter a posse da sua terra documentada. O ex-presidente Bolsonaro não usou de uma reforma uma massa de manobra. Ele entregou e deu liberdade. Você vota em quem você quiser, mas a terra está na sua mão, é tua. Inclusive para votar contra mim, se assim desejar. Isso para mim é liberdade, de eu poder pensar, falar e ter minhas opiniões próprias. E aquilo que for bom para o Brasil, o nosso Partido Progressista me deu a condição de estar hoje como membro titular da Comissão Mista de Orçamento, que junto com a CCJ são as comissões mais importantes do Congresso Nacional. Pelo tamanho que o partido exerce, talvez nós tenhamos algumas prerrogativas junto à comissão. Eu não estou lá para poder fazer a conta do quanto pior ou melhor. Eu não estou lá para, por exemplo, se eu pegar uma relatoria importante de algum ministério, para atrapalhar o ministério daquela relatoria, para atrapalhar o governo federal, não. Eu vou trabalhar para levar toda e qualquer política pública que vá servir o Brasil, o meu Tocantins e os nossos municípios. Entendi. Eu sei separar o que é a ação do mandato e o que é das minhas posições políticas partidárias. Eu sei distinguir muito. Eu não cheguei eleito a um terceiro mandato, botar um diploma na minha parede para fazer um instrumento da maldade lá em Brasília. Não sou para isso. Entendi. Deputado, nesses menos aí de 3 meses, qual a sua nota de 0 a 10 para o governo Lula para as primeiras medidas até o momento? 0. O governo não começou, Maju. Nós estamos indo para o 4º mês do ano. Até agora o plenário do Congresso Nacional não votou uma única matéria de governo. O governo que se iniciou, que não se desapegou ao passado, porque veio uma eleição pregando a paz e o amor, recriminando e rechaçando discursos de ódio de um ex-governante. E qual é o discurso de paz? Dizer que vai fazer alguma coisa com o juiz, como foi falado no palavreado esses dias atrás? Aquilo não é postura de um presidente. Enquanto o atual presidente não se desgarrar de um passado e começar a olhar o Brasil para frente, está aí o resultado. A comissão de orçamento que eu acabei de falar não foi nem instalada ainda há um 4º mês do ano. Procura uma matéria de governo. Não, é o que o Congresso não é. Só basta quando o governo mandar as matérias para apreciação do Congresso Nacional, Câmara e Senado, o Congresso vai ter sorte verde de votar. Nós estamos essa semana até vi uma matéria sua falando com relação à crise das MPs. Sim. Crise instalada pelo governo. Parece que o governo está se agarrando ao passado para não mostrar soluções do presente e uma solução para o futuro. Então, assim, o governo precisa começar. Você é uma comunicadora das mais competentes que tem no Estado e no nosso Brasil. Qual é a política pública virada para a economia do nosso país que está sendo implantada? Qual é o calendário das grandes obras de infraestrutura apresentadas para o Brasil, para o nosso Tocantins? No começo do mandato eu vi eles falando que queriam emprestar 2,5 bi para a Argentina para fazer gasoduto e eu fui um crítico. Ora, como é que você vai prestar dinheiro para um país que tem dado calote no banco do BNDES? Você ainda não conseguiu mostrar um único calendário de obras estruturantes para o Brasil, alega aos governadores dos estados que para isso não está sendo feito porque falta dinheiro e sobra dinheiro para levar para fora. Ora, ministro da Infraestrutura, vá ao Congresso Nacional, apresente um calendário da BR-010 no Tocantins, da BR-235, da celeridade da ponte ABOA, do começo dos estudos da ponte de Filadélfia Carolina, da travessia da Ilha do Bananal para ligar 2 estados que não se ligam ainda no Brasil, que é o Mato Grosso com o Tocantins, 2 estados importantes para a geração de emprego e renda através do agro. É isso que eu queria discutir.
Então o governo federal, para mim ainda, sinceramente, não começou. Nós estamos agarrados só em discussões de cozinha de um partido só. Eu quero discutir o Brasil. Eu quero saber o que vamos levar lá para o quilombo da Dona Juscelina, lá no Moicilândia. Eu quero saber quais os incentivos que vão serem levados para as comunidades isoladas. Eu quero saber o que vai ser feito para a capital Palma, a capital do estado. E até agora só reunião e, para ser sincero, muita pouca prática foi feita ao 4º mês de um ano que já começou. Então, nota agora, eu fico assim meio na minha ressalva de dar, porque o governo precisa começar. Mas você já deu a nota 0. É bem perto disso, porque não começou. Eu quero ver. Vive-se hoje a herança de um governo Bolsonaro, criticando o governo passado, rechaçando as ações e deitando numa cama feita pelo governo passado. Basta você olhar o que está acontecendo. O Auxílio Brasil de hoje, que virou o Bolsa, é o Auxílio Brasil do governo passado, votado pelo Congresso Nacional. Os incentivos pró-indústria, pró-Brasil, é herança. Quero saber quais as marcas desse novo governo que se iniciou em janeiro, que vão ser deixadas para o nosso Brasil. Deputado, mas se você lá no Congresso é oposição, aqui pela primeira vez você está como aliado, um dos braços aí do atual governador curraleiro Wanderley Barbosa, e como da base, né, seria fácil, cômodo eu te perguntar como é que você avalia o governo, mas eu quero te perguntar ao contrário. O que você, como ente da base, vê como o maior desafio do Wanderley e o que está precisando mudar, na sua opinião? Primeiro, eu digo para o Wanderley, esses dias fizemos uma viagem ao norte do estado, você inclusive cobria lá um evento em Axixá, que eu dizia, governador, me deixe ser aquele amigo chato. O que é um amigo chato, aos olhos de quem não entende? É aquele que te diz quando você está errando. Que quando você acerta, bate palma. E quando você erra, chama atenção. Eu não me fujo ao meu senso crítico daquilo que eu entendo não ser o certo. Acho que agucei esse senso quando fiquei 2 mandatos no campo da oposição ao governo Mauro Carles e ao governo Marcelo Miranda. Sim. Então, dito isso, eu estou encantado com esse jeito simples. Hoje nós estivemos no Palácio, levando alguns empresários que querem vir investir no Tocantins, no ramo de cervejaria. Talvez abrirá aqui no Tocantins a primeira a nível nacional. As pessoas encantam-se com o Wanderley, com um jeito simples, pragmático e muito resolutivo. Mas o que eu disse ao governador dias atrás, que a maior missão do nosso governo, a maior missão do nosso grupo político, Sim, é mostrar ao Tocantins uma mesma foto de 2022 e 2026. O que é isso? É um grupo consolidado. É um projeto se consolidando para que o Tocantins colha frutos disso de uma política pública que não vai ser cesseada de 4 em 4 anos. Então a maior missão do nosso governador, que está dando um show na área de infraestrutura, está dando um show na saúde, tem os seus gargalos, mas do que foi no passado hoje está brilhante. A crise das UTIs no Brasil, no Tocantins, foi suprida. Está dando um show nos investimentos da educação. Tem cuidado dos servidores estaduais como ninguém. Agora, ele tem que dar continuidade a isso quando ele dá continuidade a um projeto político. E eu sonho em ver aquela mesma foto de 2022 impressa num santinho, em um retrato, ou numa produção de um publicitário, nas eleições de 26. Porque o que é isso, Vicentinho? Eu entendo que é a continuidade de algo que se rabisca e que se esboça desde 2022, quando ele tomou de fato posse por inteiro no seu mandato, e que seja ele, seu sucessor, mas que um grupo que pensa de uma forma só possa ajudar a construir e terminar de construir o Tocantins. Nós temos que voltar a discutir o Tocantins nas obras estruturantes, Maju. A gente não pode fazer um governo do tapa-buraco. A gente não pode ser um governo do mata-burro. O Tocantins depende, grita e necessita de obras estruturantes, de ligação com o restante do Brasil, de ligação entre cidades importantes, do fomento a setores que estavam dando certo sem o apoio do governo. Eu estou vendo a cultura ali na Panambi, na região alta do Jalapão, iniciando o que já deu certo nos estados mais à frente, como Mato Grosso do Sul. Que quando um setor da agricultura acredita naquele governo, faz-se uma parceria e o próprio setor do agro fomenta as rodovias. Não tem que membro do governo criticar o agro porque danifica a rodovia. O agro não tem que criticar o governo porque quer um incentivo a mais para justificar esse investimento a mais. Senta na mesa, combina. Eu faço até aqui, você faz até tal. E assim começa hoje o agro a fazer rodovia no Jalapão, para atender o escoamento de produção e de pessoas. Então, esse tipo de gestão só acontece quando há credibilidade.
E o governador está tendo essa credibilidade, viu um dos melhores momentos, não sei quando antes na história, também de Siqueira Campos, de ter essa pacificação da política do Estado, de poder, com pacificação, brotar grandes projetos. Sim. Ele pode buscar em Brasília a parceria de Eduardo Gomes, de Dorinha, dos 8 federais. Eu vi os 8 deputados federais numa foto com ele semana passada. Aqui na Assembleia não é diferente, os 24 deputados estaduais. E deixa a política para o momento eleitoral. Agora está fazendo gestão e eu estou gostando muito do que eu estou vendo. Bacana. Você, por muitos anos, comandou o PL aqui no Tocantins, né? Ano passado foi para o PP, assumiu recentemente o comando do partido. E quando que o partido vai começar a dar o pontapé para as candidaturas agora em 2024? Qual o projeto do PP para 2024? O PP já está. Se a senhora tiver um tempo de parar na sua casa e ligar a televisão em horário nobre, você vai descobrir que o Partido Progressista saiu à frente na sua apresentação nos tempos de televisão da sua política partidária, do seu eixo político partidário, melhor dizendo, e do que o Partido Progressista tem a entregar aos municípios tocantinenses. Eu não, tem quem vem aí, 26, Vicentinho, eu nem lembro de 26, a não ser os projetos estruturantes do Brasil. Sim. Agora, para falar de projeto político, o Partido Progressista está focado em 2024. Eu quero lutar para ver o nosso partido ser o partido com o maior número de mulheres. Fizemos um trabalho magnífico naquela época com você, inclusive sendo uma colaboradora daquele projeto e tendo a Nilmar Ruiz naquele momento à frente de um projeto voltado para as mulheres. Certo. Nós queremos ter a participação das mulheres vivenciando e vivendo os mandatos de vereadoras, vice-prefeitas, prefeitas, de homens e mulheres que estão nessa sintonia. O partido é meio para quem tem um fim bem claro a servir o Estado e seus municípios. São quantos prefeitos hoje no PP? Deputado? Hoje nós somos 31 prefeitos no Partido Progressista. Tem, né? Herança deixada em boa parte pela ex-senadora Cátia Abreu, eu registro aqui, eu não construo minha história desfazendo de ninguém. E parte também do nosso mandato, quando filiamos naquele momento no Partido Progressista e levamos com a gente 6 prefeitos ligados a nós, e que eu tenho certeza, o partido vai trabalhar para ter minimamente. Inclusive eu falava isso com o governador nessa viagem para o Norte, para traçarmos enquanto um grupo político as diretrizes partidárias, porque eu sou avexado. Eu não espero acontecer, eu faço o momento e o tempo. Sim. E o partido vai focar em ter minimamente aí em torno dos seus 60, 70 candidatos e candidatas a prefeitos no estado do Tocantins, vai discutir os projetos de cidades importantes como Palmas, Porto, Gurupi, Paraíso, Araguaína, Colinas e o interior do estado. O PP vai dar pitaco em todo canto. Para, ao final, nós podemos apresentar naquela segunda-feira, após as eleições, um número robusto de mulheres e homens eleitos na condição de vereadores e vereadoras, vice-prefeitos e prefeitas, para daí sim nós sabemos a qual projeto de 2026 o partido se fará habilitado em virtude dos seus filiados, dos seus mandatários e de um projeto a servir o Estado. Então, entendi. Deputado, trabalhamos para isso. Você citou agora há pouco a ex-senadora Cátia Abreu, que agora está sem mandato. Você assumiu, ela que estava no comando, você assumiu. Como é que ficou a relação de vocês? Ela continua no partido? Ela tem algum cargo no partido? O que ela é no partido agora, atualmente? A senhora Cátia Abreu, ela foi a minha candidata. Né? E é natural na estrutura partidária, isso não no Tocantins, mas no Brasil, em Brasília, quando um ex-mandatário deixar a oportunidade de o mandatário construir, imprimir a sua marca. E a senadora me parece estar na iminência de assumir alguma função no governo federal, não sei bem porque eu não convivo, nesse quesito, nessa seara, mas me parece que a função que ela vai assumir, ela não pode estar afiliada, é pré-requisito que ela não se filie a partido algum. Então ela se desfiliou? Ainda não, mas creio que se vier a tomar posse do que vocês da imprensa aí aventaram na semana passada, me parece que é um pré-requisito não ser filiado, como que falei, a partido algum. Mas o dia que ela achar por bem voltar para a política, as portas do PP não estão abertas, estão escancaradas. A Cátia tem as virtudes e as qualidades dela que a história não vai apagar. Entendo. Deve ter aprendido com o processo eleitoral que passou, mas não perde as suas marcas, entre elas a coragem. E coragem, para mim, é uma marca muito importante aos mandatos. Então, o partido é uma casa que está de portas abertas a todos aqueles e aquelas que têm vontade de discutir política com coragem, foco e senso de coletividade. Exemplo disso, o PP entregou enquanto outros partidos brigavam em eleição por fundo partidário
Naquele momento, o partido foi brigar por a construção de mandatos. E hoje nós temos em Brasília o deputado Lázaro Botelho e o deputado Vicentinho, resultado desse senso de coletividade que o PP apresentou em 2022. Vicentinho, sobre Palmas, especificadamente sobre a capital, quais os planos do PP e o que você, enquanto deputado, está vendo já das primeiras discussões para a eleição de 2024 aqui na capital? Agora há pouco eu falei para você, Maju, que nós fazemos parte de um grupo e que a nossa maior missão nesse grupo é consolidar aquela foto de 2022. Esse grupo tem um líder, que é o nosso governador Wanderlei Barbosa, que eu disse a ele esses dias, até ele brincou comigo, você não está muito avexado, não está muito cedo? E eu dizia, governador, meu patrimônio na política é o tempo. Eu preciso dele para maturar os projetos e as ideias que tenho nessa minha cachola aqui, para poder as pessoas entenderem o porquê, de como e como se deve ser feito. Dessa maneira, em Palmas, eu já tenho uma predisposição a uma parlamentar que aqui, como falei, tem características de coragem ao mandato, como vi exercer em outros momentos. E eu vou tentar ser, porque é marca nossa, eu descobri, Maju, você começou perguntando, essa oposição muito dura, eu sou duro para manter minhas posições, mas entendo que a prosperidade está na concórdia. Quando eu puder juntar amigos, assim farei. Sim. Eu acho que aqui temos candidaturas colocadas à praça que ainda não estão dentro do Palácio Araguaia, mas que não tem porquê, em momento oportuno, não estar dentro do Palácio Araguaia, para que Palmas seja a continuidade desse projeto a servir não só o palmense, mas todos os tocantinenses que por aqui passam. E me reservarei ainda um momento, porque nós estamos naquela fase ainda de filiando companheiros que queiram fazer parte do Partido Progressista para disputar a vaga na vereança, se habilitar a discutir o projeto majoritário em Palmas. Então, a prudência me manda aguardar um pouco mais para observar os próximos movimentos que haverá na capital, com algumas simpatias e com algumas rejeições. De quem? Tipo, quais? Eu não gosto do oportunismo de momento. Eu não gosto de autoaclamados procuradores de um projeto de palácio, por exemplo, sem ter a procuração. Eu não gosto de quem critica a classe política sendo político. Você não busca o mandato sem ser político. A sua opção é ser um bom ou um mau político, mas escolha algum lado. Não é opcional, eu quero ir para a política, eu fui da política, mas não sou político. Isso não existe. Eu sou um político de carteirinha e tenho prazer da política que eu faço. Tá boa a política. A de respeito, a aguerrida e a de entrega. E eu fico ali vendo alguns oportunismos aí de gente que se auto-intitula arauto da moralidade, que quando vai à prática nem é igual à sua fala. Então, isso daí eu vou eliminando. Não vou aqui personificar, porque não perco tempo com isso. Eu estou investindo nosso tempo do partido a trazer quadros qualificados para filiar no partido, de Palmas até a nossa querida Oliveira de Fátima, que é a menor cidade do estado, para ter projetos que vá numa sintonia. Quem vir para o Partido Progressista vem para servir o Tocantins. Ponto. Deputado, você, quando o Bolsonaro era presidente, era muito próximo a ele, parece que até amigo pessoal também, né? O capitão, como você chama e tal. Agora que ele está fora do governo, vocês ainda mantêm contato, mandam um zap? Como é que tá a relação de vocês agora? Eu mostro minha amizade quando o poder não está colocado perto. Eu não sou amigo de conveniência. Eu não fui amigo de conveniência quando em 2018 fui o deputado de mandato a fazer campanha para ele no Tocantins, quando aqui trouxe Magno Malta, para fazer aquele evento ali com os evangélicos na ATM, senador Medeiros à época. E eu sou daqueles que quando eu fico no meu lugar e dizendo para o amigo, eu estou aqui à disposição mesmo. Então, quem me conhece, esses dias eu brincava com o ex-governador, falei, rapaz, ele perguntava, Vicentinho, como é que você está? Eu falei, onde você me deixou? Em 2014 nós perdemos para o Marcelo, fiquei oposição ao Marcelo. Em 2018 pedi para o Carles, fiquei oposição a ele. Por que você acha que eu pedi com o Bolsonaro e eu vou me unir da noite para o dia com o governo? Não é meu jeito. Não é essa a minha forma de me apresentar ao Tocantins. Hoje o tocantinense vota no Vicentinho, Maju, sabendo meu defeito e minhas qualidades. Você não vai achar um eleitor para dizer, rapaz, se eu soubesse que ele era não sei o quê, eu não tinha votado nele. Não existe esse eleitor meu no Tocantins. Se você me observou e não gostou, você não vai votar em mim. Mas você não vota enganado. Achando que eu era de um lado e estando do outro. Entendi, mas vocês se falam ainda ou não? Como falando bastante. WhatsApp, inclusive, a dona Michele, quando virar o Tocantins, e virar brevemente, em consonância com o Partido Liberal, com o senador Eduardo Gomes, com políticos que se veem no centro-direita, a gente vai fazer um evento bacana aqui em breve,
aqui no Tocantins, aqui em Palmas. Então, eu fico que nem o Romário. Tem hora, o Romário marcava gol parado. Às vezes você fica ali parado no lugar que lhe cabe e do lado do time que você torce e acredita que na hora certa você marca o gol devido para dar vitória ao seu time. Então, eu estou parado no campo que eu gosto de ficar. E centro-direita, que eu acho que deixamos grandes marcas ao Brasil. Entendi. Deputado, uma última pergunta. Algumas pessoas ligadas a você, às vezes me falam que você teria dito, não sei se procede ou não, que essa era a última vez que você pretendia disputar a cadeira de federal, né? Que talvez na próxima eleição você deve disputar um outro cargo. Onde Vicentinho Júnior quer chegar? Eu quero chegar onde minha fé permitir. Você me conhece, você me cobriu nas minhas caminhadas de Senhor do Bonfica, inclusive farei já logo à frente no mês de agosto. E eu digo sempre, Major, que a quem tem foco na fé e no trabalho, o céu é o limite. Eu sei de onde eu venho. Aonde eu vou chegar, eu deixo na mão de Deus, em minha fé cristã, que em muito momento de dificuldade na vida pública, em posições que às vezes fugia ao lógico do que era o bom senso da política, quando eu debatia com um governador que outrora afastado foi, eu era tido como aquele político fora da curva. Ele está lá falando muita besteira, ele está completamente errado, perdido. Veio o tempo, as máscaras caíram e a realidade apresentou-se. Eu sou um homem de fé e de muito foco. Você me conhece. Eu sou daquele foguete que não dou ré. Eu vou discutir o Tocantins. O Partido Progressista tem um projeto para o Tocantins, mas eu só posso saber o tamanho dele quando eu mostrar para o Tocantins o resultado da eleição de 24. Eu não posso perder esse foco. Eu não posso falar de 26, como está aqui me perguntando, e eu não dou procuração, não tenho de ninguém procuração, como também não dou para ninguém. Eu não dou procuração para falar se eu vou ser ou que eu não vou ser. Eu digo que eu vou discutir 26 quando eu souber como foi a entrega de 2024. Quando eu observar e ver o tamanho que o Partido Progressista apresentou ao Tocantins de mandatos de vereadores, vice-prefeitos e prefeitos, aí eu saberei se o partido e seus filiados, não é só a mim, tem um deputado Lázaro, vamos ter bons quadros no partido que nós apresentaremos ao Estado. Esse projeto não é do Vicentinho Júnior, é de um partido, é de um grupo que está se consolidando passo por vez, para mim não meter um passo maior que minhas pernas. Eu te garanto que nós discutiremos as eleições municipais com muito afinco, para nos habilitar, porque também, imagina, eu vou falar, eu quero ser governador do Tocantins, quando eu olho o resultado, não faço um prefeito na minha campanha municipal do meu partido, como é que você também pode discutir um projeto majoritário ao Estado? Entendi. Política, para mim, hoje, é a de entrega. Essa política do tapinha nas costas, de muito sorriso e pouca entrega, eu não sei se a dona de casa lá nos seus lares está gostando dela. A dona de casa não quer saber da prefeita, ou do prefeito, ou do deputado, indo na sua rua da tapinha, comer um frango caipira, comer um churrasquinho, tomar uma cervejinha e não tratar daquele buraco na porta da sua casa. Da pavimentação na porta da sua casa. Do postinho de saúde no seu bairro. Quem me conhece sabe, você não me acha de boteco, você não me acha de campo de futebol, você me acha do mandato trabalhando, ocupando os espaços importantes para trazer resultado para os municípios do meu estado e do Tocantins. Modéstias à parte, essa marca pertence ao meu mandato. Casa de portas abertas, gabinete de portas abertas e o mandato aberto ao povo. Entendi. E resultado disso seja a condição de passar ao crivo do eleitor tocantinense no momento oportuno. Deputado, não sei se procede ou não, mas parece que você está programando um evento com os prefeitos, seria dia 11, tem alguma coisa já definida sobre isso? Você pode dizer em primeira mão Essa semana tem a marcha dos prefeitos, né, em Brasília. Inclusive você já esteve lá em casa e sabe o que é o tradicional almoço das terças-feiras e quartas-feiras. Sim. Nós faremos agora, logo brevemente, dia 11 de abril, provavelmente, um encontro dos partidos, um encontro dos prefeitos do Progressista, para discutir, começar dali. Porque quem não sabe de onde sai, dificilmente eu entendo saber onde vai chegar. Então, a gente vai reunir os 31 prefeitos filiados ao partido, entender o que é o projeto. Já conversei com alguns, mas quero fazer um bate-papo de forma mais coletivizada para entender o que é o projeto de cada qual dos seus municípios, que vão buscar suas reeleições, ou tentar fazer as suas sucessões naqueles municípios e ver aonde é que o Partido Progressista pode se encaixar. Para dali eu saber até aonde eu quero chegar para ter condição partidária. O partido terminou as eleições sendo o 4º partido em bancada do Brasil. Ficamos atrás apenas do PL, do União Brasil e do PT. O 4º é o Partido Progressista, que deixou a sua marca em 2022, está registrado. Enquanto outros partidos tinham muito mais estrutura partidária, seja um simples fundo partidário,
mas não conseguia se entender em coletividade ao ponto de candidatos serem deixados ao meio do caminho, o PP foi do começo, meio ao fim, trabalhando em coletivo e entregando 2 mandatos em Brasília nessa conta. Então, demos o nosso recado. Prospera-se em concórdia e em coletividade. Essa acho que vai ser a marca do PP nesse momento. Entendi, deputado. Obrigada pelo bate-papo aí sobre mandato, política, relações políticas. Vamos continuar acompanhando aí as suas movimentações. Você que quer acompanhar aí os projetos, a atuação e os posicionamentos do deputado, acompanhe ele nas redes sociais, tá aparecendo aí embaixo. E na Gazeta, você acompanha aí a análise crítica e também todos os fatos políticos sem fake news, como vocês já sabem. Porque você que acompanha a Gazeta já sabe. Aqui, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Obrigado, deputado. Até a próxima. A melhor de todas é ela. Abraço, até mais.